Então vamos lá, para quem entrou agora, boa tarde, queria agradecer a presença de todos. Hoje a gente vai falar sobre o uso dos óleos essenciais no esporte. E por que a escolha desse tema, até antes da gente começar? Eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas que veem atletas, jogadores de futebol, atleta olímpico e mesmo atleta amador usando óleo essencial. E normalmente as pessoas não fazem essa associação, mas por que um atleta vai usar o óleo essencial? Será que é só para fazer massagem? Será que é só para reduzir dor muscular? Será que é... Então hoje a gente vai entrar em detalhes aqui sobre como os atletas, né, tanto profissionais como amadores, como que eles usam óleo essencial e como eles podem se beneficiar do uso dos óleos essenciais. Então eu preparei para vocês alguns temas. Então, primeiro a gente vai falar sobre o que são os óleos essenciais, né? O que é isso propriamente dito, tem se falado muito ultimamente, mas a gente tem que entender o que é. Segundo, qual que é o efeito do óleo essencial no esporte, né, e na performance, como que o óleo essencial pode melhorar a performance do atleta. E um outro aspecto que nós vamos falar é como que o óleo essencial pode favorecer a recuperação dos atletas também, que hoje fala-se muito em recuperação de uma competição para outra, de um jogo para outro. E no final vou passar para vocês alguns protocolos, então eu recebo muitas perguntas também, como que eu uso, qual óleo essencial eu uso antes, qual óleo essencial eu uso depois. Então eu vou passar para vocês alguns protocolos aqui que a gente vai falar, como que os atletas vêm usando. Primeiro, para quem não me conhece, eu queria me apresentar. Meu nome é Alessandro, eu sou fisiologista do exercício e faz mais ou menos 20 anos que eu trabalho com esporte de alto nível, com atletas de elite, principalmente no futebol. Ultimamente, eu trabalhei há um tempo atrás no Palmeiras, fui fisiologista do Palmeiras, da seleção brasileira, eu fui instrutor da CBF Academy, que é o curso de formação para novos treinadores de futebol da CBF, né, da Confederação Brasileira de Futebol. E fiz algumas formações, pós-graduação em Fisiologia do Exercício, um Master Degree em Treinamento Esportivo, tenho uma certificação também de especialista em Strength and Conditioning, né, de força, e o Diploma Europeu de Preparação Física, e eu sou formado pela USP em Bacharel em Esporte. Como vocês podem ver, tem vários países diferentes aqui, então eu rodei, também trabalhei em alguns times da Europa, da Ásia. E por que eu estou falando isso? Porque durante todas essas mudanças, viagens, também com a seleção brasileira, a gente viaja muito para todos os países e a gente tem contato com vários produtos, vários suplementos, vários equipamentos e etc. E em todas essas viagens, todas essas mudanças aí por vários países, eu nunca tinha ouvido falar efetivamente do uso de óleo essencial no esporte. Era algo que não fazia parte para mim, até porque, na minha visão, o óleo essencial era algo para deixar um cheiro, para ajudar um pouco num banho e etc., ou talvez até numa massagem, mas eu não via uma relação direta entre óleo essencial dentro do esporte, principalmente de atletas de alto nível. Até um dia que, por uma coincidência, né, a minha esposa... a gente tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, hoje eu moro nos Estados Unidos, e ela veio e comprou alguns óleos essenciais, trouxe para casa e começou a usar em casa. E eu vi que talvez o óleo essencial não seria só aquele cheirinho, só aquela questão do deixar um cheiro agradável em casa. A família toda, né, eu tinha um problema específico, principalmente de estômago, tomava remédio para o estômago todos os dias, ele era bem intenso, e ela começou a pingar na água para mim de manhã um óleo essencial, né, um blend de óleos essenciais, e aquilo fez com que em pouco tempo, mais ou menos uma semana, 10 dias, eu não sentisse mais aquela dor, não sentisse mais a necessidade até de tomar o remédio. Mas aí aquilo chamou a atenção, mas a gente sempre acha, né, como todo mundo que trabalha com ciência é sempre um pouco cético, né? Então eu pensei, não, aquilo é só foi psicológico, eu já ia parar mesmo, a dor já estava passando. Então a gente não consegue associar uma coisa com a outra, né? Entre a causa e efeito. Só que um outro dia eu fui treinar musculação na academia normal e tive uma contratura no trapézio, que é esse músculo aqui do pescoço. E aí ela veio e passou um outro óleo essencial no meu pescoço e a dor passou muito rápido.
Até aí eu não tinha visto, aliviou, ficou muito bom. Só que o que me chamou muito a atenção foi que no dia seguinte, eu estava com dor muscular no corpo inteiro, né? Dor muscular de treino, né? Aquela dor muscular tardia, e não sentia aquela região que passou o óleo essencial. Então aquilo me chamou muito a atenção porque mexeu com o ego. Eu falei, faz 25 anos que eu estudo isso. Como melhorar a dor muscular de atleta, como acelerar o processo de recuperação de atletas. Já usei vários protocolos, imersão em gelo, já eletroestimulação, que é você dar choque realmente, uma corrente elétrica que passa pela musculatura do atleta. Já fiz bota de compressão, várias situações, e de repente com um ódio sempre de saber a opinião de todos. E aí o feedback que eu tive foi muito positivo, sempre muito positivo mesmo. Todo mundo me ligava, nossa, que coisa maravilhosa, ajudou muito na recuperação. E a partir daí eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo o porquê que esse óleo essencial tinha um efeito tão eficaz e tão rápido. Então, eu fui um pouco ao contrário do que a gente faz normalmente. Normalmente a gente estuda algo novo, valida, e depois a gente consegue, estuda, valida e depois começa a usar. Dessa vez foi o caso contrário. Então eu usei, depois eu validei com atletas e com treinadores, né? E depois que eu fui entender o porquê que aquilo tinha um efeito qual era o embasamento científico que validava esse uso tão expressivo e tão rápido do óleo essencial. E o que eu compilei hoje para vocês foi um resumo dessa pesquisa que eu fiz, todos os artigos científicos e algumas pesquisas próprias que a gente fez para entender por que o óleo essencial ele é tão eficaz no esporte. Então, primeiro, para a gente entender o que é um óleo essencial. Tá? A gente fala bastante, mas o que seria esse óleo essencial? Ele é um composto natural volátil, que é muito concentrado, que ele é encontrado em várias partes da planta. Pode ser na raiz, na casca, na flor, no caule. Então, várias regiões da planta, e cada óleo essencial tem uma especificidade. E por que a planta produz esse óleo essencial? Ela produz por alguns motivos, tem algumas características. Uma delas é o seguinte, o óleo essencial fornece para a planta o aroma, né? Então ela fornece o aroma agradável, etc. E isso tem muita questão depois que eu vou entrar em detalhes com a parte emocional. Por quê? Porque a planta produz um aroma para ter um aroma agradável aos animais para poder polinizar. Depois a gente vai entender um pouquinho como que funciona e por que a gente tem essa relação tão forte com o cheiro, né? com o aroma em si. E também, um outro aspecto é a proteção. Então, a planta, como se ela produzisse o próprio remédio dela contra insetos, fungos, bactérias, condições ambientais, e assim tem uma ação muito grande. E quando a gente usa o óleo essencial, nosso organismo ele se identifica muito bem com moléculas naturais. Durante vários anos de evolução, nós evoluímos com moléculas naturais da natureza. E de algum tempo para cá, que nós começamos a usar moléculas sintéticas. Então, o nosso corpo assimila muito bem tudo que vem da natureza e os óleos essenciais, diferentemente de algumas moléculas sintéticas que podem gerar alguns efeitos secundários que, em muitos casos, são negativos. E para a gente entender aqui, o grau, como eu falei, são compostos concentrados. Então, é como se você extraísse o que existe de propriedades da planta e colocasse num vidrinho. Então, essa aqui é uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta, que é um óleo de hortelã, tá? E aqui é uma folha de óleo de hortelã, e aqui esse óleo aumentado, né? Essa folha aumentada várias vezes em microscópio. E a gente vê aqui que esse saquinho, nessa vesícula que tem aqui, aqui que a planta produz o óleo essencial. Então, daqui que é extraído por diversos métodos aí que existem, aqui que é extraído o óleo essencial. E para ter uma ideia, uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá aproximadamente. Então, a gente vê que existe um composto que é muito concentrado, então a gente consegue trazer em uma gota de óleo essencial o que seria equivalente aqui a muitas folhas, né, de óleo, muitas folhas da planta em si. E quando a gente fala de óleo essencial, mesmo que seja de uma planta, e a gente está falando de natureza,
Um óleo essencial, uma planta, ela pode ter um composto natural, que a gente chama de composto químico, né? Que pode ser um óleo, um tipo de planta que produz só um composto, como pode ter centenas de compostos diferentes. Então, se eu pegar um óleo essencial, na verdade, eu não vou ter só um composto, eu vou ter vários compostos que podem estar lá dentro. E por que é importante a gente entender desses compostos? Porque a partir da composição desse óleo essencial, nós vamos entender qual que é a propriedade que ele tem. Aqui a gente não vai entrar muito em detalhe sobre a parte química dos óleos essenciais, nem é o objetivo de hoje, mas aqui a gente consegue entender. Aquele mesmo hortelã-pimenta que eu mostrei antes, a gente está vendo que tem mais de 50 compostos diferentes. Alguns que têm uma concentração maior, como esses aqui que a gente mostra no pico, e outros que têm uma concentração menor. E é essa composição que vai dar as propriedades a esse óleo essencial. Então aqui a gente vê que tem mentol, mentona, que são alguns compostos específicos do hortelã-pimenta, e esses compostos que vão dar a característica dele, que a gente vai falar depois. E do que depende essa composição do óleo essencial? Depende de vários fatores: solo, região, clima, altitude, umidade, vários fatores ambientais. Então, o que é importante é saber qual é a procedência, onde aquela planta ela está sendo produzida, como ela é colhida, em que região. Um paralelo que pode ser feito é o seguinte: em relação, para entender bem o vinho, tá? A gente pode fazer uma comparação com o vinho. O vinho, você pode plantar a mesma uva em vários lugares diferentes do mundo e vão dar vinhos completamente diferentes. Por quê? Porque ele depende do solo, da iluminação e outros fatores aí. Então é importante a gente saber muito bem a procedência. Outro aspecto importantíssimo quando a gente vai falar principalmente de esporte de alto nível, esporte olímpico, esporte de alto rendimento, é a idoneidade de onde vem esse óleo essencial. Existem estudos que mostram que vários óleos essenciais eles têm adulteração, eles têm contaminação. Então é muito importante quando você for usar um óleo essencial, você saber a procedência e principalmente saber se são feitos testes laboratoriais que comprovem que aquele óleo essencial tem aquela composição que realmente você precisa e principalmente que eles não tenham adulteração e nem contaminação. Aqui só para identificar onde que são produzidos os óleos essenciais. Eles podem ser produzidos de preferência no local onde a planta é nativa, porque ela criou uma estrutura, ela se adaptou ao clima, à altitude, todos esses aspectos, e criou esse óleo essencial baseado nessa resistência que ela teve. Então é muito importante que o óleo essencial seja extraído no local onde a planta é originada, tá? Isso é fundamental. E quais são alguns exemplos de uso dos óleos essenciais? A gente ainda não entrou no esporte propriamente dito, mas vamos falar como que ele é usado normalmente. Então, pode ser usado na saúde física. Então, por exemplo, em questões de digestão, respiração, suporte imunológico, infecções, tem vários óleos e vários estudos que mostram que o óleo essencial de algumas plantas tem propriedade bactericida, fungicida, antiviral. Então, existem vários estudos hoje que mostram isso. E o uso na saúde emocional. Casos de depressão, ansiedade, motivação. Apesar da gente achar que não tem muita relação com o esporte, mas esses aspectos aqui, saúde emocional, depressão, ansiedade e motivação, são muito mais frequentes no esporte de alto nível do que a gente imagina. E quais são as formas de uso? Como que eu posso usar um óleo essencial? Você pode usar ele aromaticamente, então você inalar, topicamente, que seria passar realmente em alguma região do corpo, e internamente, que seria a ingestão do óleo essencial. Vou entrar um pouco mais em detalhe em cada uma delas. Aqui, o uso aromático. O que tem de muito interessante no uso aromático? Primeiro, quando você inala um óleo essencial, você está ativando determinadas estruturas que você tem que vão ter uma relação direta com o sistema emocional. Eu vou colocar um vídeo que vai ficar mais fácil de entender. Aqui. Essa aqui é a cavidade nasal, então aqui é o nariz, né? Então, quando você inala um óleo essencial, ele vai estimular um receptor aqui que chama bulbo olfativo, que são vários receptores que você tem
na cavidade nasal. E esses receptores vão mandar uma mensagem direta para o sistema límbico, que é um sistema responsável pelas emoções. Então, por isso que o uso do óleo essencial ele tem um efeito na emoção tão rápido, porque é um direcionamento, é uma informação neural, ou seja, assim que detectou o óleo essencial, você já recebe essa informação no seu sistema límbico, e a partir daí você vai ter um efeito real nas emoções. Então, como eu falei, a conexão com o sistema límbico pode ser muito interessante para a ansiedade, para a qualidade do sono, para emoções em geral, e eu vou entrar um pouco mais em detalhe, um pouco mais no final da apresentação, como que a gente usa também para a qualidade do sono, para questões emocionais, que a gente vai falar de alguns óleos específicos para isso. O uso tópico. O uso tópico ele é muito interessante por quê? Porque você vai ter uma ação local, então se você passa em alguma região o óleo essencial, você vai ter um efeito local. Alguns óleos são anti-inflamatórios, eles ajudam na redução da dor, por exemplo. Então você vai ter aquele efeito na região que você passou. Mas como o peso molecular do óleo essencial é muito pequeno, são moléculas muito pequenas, ela entra rápido na corrente sanguínea e, além de ter o efeito local, você vai ter um efeito que a gente chama sistêmico, ou seja, você vai aproveitar esse óleo essencial no corpo inteiro. E algumas precauções que são importantes a gente ter, principalmente evitar, eu gosto sempre de falar de precauções, porque às vezes a gente já começa a usar óleo essencial direto depois de uma apresentação, aqui a gente, vou começar a usar, mas quais são algumas precauções importantes? Evitar as mucosas, então evitar o óleo essencial no olho, dentro do nariz, dentro do ouvido. Os cítricos, óleos cítricos de laranja, limão, tangerina, são óleos que a gente chama de fotossensíveis, ou seja, assim como o limão, se você passar na pele e for tomar sol, pode manchar a sua pele. Então, assim que usar óleo cítrico de forma tópica, evitar a exposição ao sol. E uma diluição adequada. Então, pessoas que têm pele sensível, é importante que usem o óleo essencial diluído, como eu falei, ele é muito potente, ele é seguro de ser usado, mas pessoas que têm uma pele mais sensível podem usar a diluição. E outro aspecto são óleos que são mais fortes, né? Por exemplo, orégano, cravo, são óleos que podem irritar realmente a pele. Então, mesmo para o uso geral, para quem não tem pele sensível, tem alguns óleos que são importantes ser diluídos. E os óleos essenciais, você pode encontrar eles de duas formas principais. Uma delas é o single oil, ou óleo único, que é o quê? É uma espécie de planta e você usa o óleo essencial daquela espécie de planta. Por exemplo, vamos dar o exemplo do óleo de hortelã-pimenta. Então você retira o óleo do hortelã-pimenta, engarrafa e aí você vê um óleo essencial só. E existem as sinergias, mix ou blends de óleo essencial, que o que é? São vários óleos, várias espécies de planta e vários óleos essenciais combinados, que são combinados dentro de uma garrafinha, que já vem pronto, ou você pode até fazer a sua combinação, e que eles têm um efeito, na verdade, um óleo ele vai potencializar o efeito do outro. Então, aqui a gente falou do hortelã-pimenta, tem algumas sinergias que você pode usar, hortelã-pimenta, eucalipto, limão, outros óleos essenciais que são muito bons para a parte respiratória. Então é como se um óleo essencial ele auxiliasse o outro a ficar mais potente e ter aquele efeito desejado. Vamos entrar um pouquinho agora na parte, já falamos do óleo essencial. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca no chat depois, pergunta depois aqui no chat, mas sobre os óleos essenciais. Vamos falar um pouco de homeostase. O que é homeostase? Homeostase é o equilíbrio do corpo humano. Então, é a capacidade que a gente tem de se manter equilibrado apesar do ambiente externo. Vamos usar um exemplo. Quando esquenta muito a temperatura, o que a gente faz? Nosso organismo começa a bombear sangue para fora, né, para a pele, para a periferia, começa a transpirar, por quê? Para tentar manter a temperatura. Quando a temperatura cai, a gente começa a tremer, por quê? Para criar calor e manter uma temperatura estável. Tá? O nosso corpo sempre vai procurar a homeostase, sempre procurar o equilíbrio. Só que com o tempo, com idade, com poluição, com carga tóxica, com algumas doenças degenerativas, com vários aspectos radicais livres, a nossa homeostase, a nossa capacidade de manter a homeostase, ela vai sendo diminuída. Tá? Então vamos falar um pouco de um sistema que chama
sistema endocannabinoide. O que esse sistema faz? É um sistema que foi descoberto há pouco tempo, e que ele é o nosso corpo tem esse sistema porque ele controla toda a homeostase, ele controla esse equilíbrio interno. Então, é um sistema que vai controlar todos os outros sistemas. E ele regula, por exemplo, alguns mecanismos como apetite, dor, inflamação, termorregulação, controle muscular, metabolismo, qualidade do sono, humor, memória. Então, são vários aspectos que são controlados por esse sistema. Ele é um sistema de vários receptores, que a gente chama CB1 e CB2, que são os principais receptores desse sistema, que são colocados na comunicação, que a gente chama, eles são receptores pré-sinápticos. O que é isso? Ele está na comunicação entre um neurônio e outro. Então, ele tem um aspecto bem regulatório mesmo. E nós produzimos por nós mesmos substâncias que vão regular esse sistema endocannabinoide. Só que, como eu falei, com o tempo e com alguns aspectos de idade, radicais livres, entre outros, esse sistema a gente não consegue produzir de uma forma muito eficiente. Então, existem os exocannabinoides, que são o quê? Os exocannabinoides são substâncias que nós não produzimos, então, diferente do endocannabinoide, são substâncias que vêm, por exemplo, os fitocannabinoides, eles vêm da natureza e que vão ativar ou regular esses receptores. Um exemplo é a copaíba. A copaíba é um óleo que eu adoro porque ele é da Amazônia, né? Ele é um óleo que vem do Brasil, e ele é muito rico numa substância que chama beta-cariofileno. Então, 45 a 65% do óleo de copaíba, ele é composto por beta-cariofileno. E o beta-cariofileno, ele é um fitocannabinoide, ou seja, é algo que vai ativar esse sistema aqui que eu acabei de falar. Vou colocar um vídeo para vocês como que funciona, como que é o funcionamento desse sistema. Como nós podemos ver, o sistema endocannabinoide ele está localizado por todo o corpo, né, em vários sistemas, e ele é responsável pelo controle, por exemplo, do hipotálamo, da função da glândula pineal, da tireoide, pâncreas, glândula adrenal, fígado, rim e etc. E esse é o efeito de um exocannabinoide, nesse caso o beta-cariofileno, que ele vai ativar os receptores, que a gente chama de receptor CB2, e esses receptores eles estão espalhados por vários sistemas, eles não estão localizados em um só sistema, por isso que tem esse efeito regulatório. Quando o beta-cariofileno entra em contato com o receptor vai sinalizar para o meio intracelular determinadas informações que vão chegar ao núcleo da célula e ativar o material genético. E a partir disso existe a produção de enzimas, de proteínas, que vão fazer com que o corpo se regule e tenha ações específicas. Tá? Então, falando um pouco dos exocannabinoides, né? Como a gente viu como que ele regula esse sistema, ele vai ativar essa área aqui, onde ficam esses receptores, que a gente chama pré-sinápticos. Então, o que o beta-cariofileno tem de muito interessante? Quando a gente fala a palavra canabinoide, já remete ao cannabis, né? Hoje, o óleo de cannabis, o CBD, o óleo de CBD, ele está sendo muito usado, principalmente nos Estados Unidos, etc. No Brasil ainda não tem uma regulamentação muito eficaz, então já começa, principalmente no esporte, já fica aquela pulga atrás da orelha. Será que tem alguma relação com cannabis, mas é doping, não é doping? O que é isso aqui? Então levanta muitas dúvidas. Na verdade, o beta-cariofileno, ele não tem nenhuma relação com o óleo de CBD, ou não tem a mesma origem, não tem a mesma composição. Na verdade, esse sistema que se chama endocannabinoide, porque ele foi estudado a partir da interação do cannabis com esses receptores, mas nós produzimos substâncias que ativam esse sistema. Tá? Então, só para dissociar uma coisa da outra. Então, o beta-cariofileno ele tem algumas questões interessantes. Primeiro, não tem nenhuma relação com o cannabis, é outra planta completamente diferente. Ele não interage com os receptores CB1, que são aqueles receptores que têm um efeito psicoativo, né, que a gente conhece que o THC vai ativar, então não tem nenhuma relação com esses receptores. Ele tem uma ação direta com o receptor CB2, que são os receptores que a gente quer atingir para poder ter esse efeito de regulação.
E a concentração, e ele tem uma concentração terapêutica, que é uma concentração, ou seja, você precisa de muito pouco óleo de copaíba para poder ter um efeito terapêutico. Então, até em questões de preço, você precisa de uma quantidade muito pequena para poder ter um uso interessante. Aqui são alguns estudos que foram feitos com o copaíba. Então, tem alguns estudos que foram feitos com pessoas com artrite, por exemplo, pacientes com artrite. Foi usado copaíba e mais um blend de óleos essenciais, que eu vou falar um pouco mais no final, e viram que os pacientes que usaram óleo essencial de copaíba em conjunto com esse óleo tiveram uma redução da dor derivada da artrite, melhoraram a destreza manual, porque quem tem artrite nos dedos, principalmente, tem uma dificuldade de manipulação de objeto, aumentou a força de apreensão manual e aumentou a mobilidade das articulações. E isso é muito importante porque no grupo controle, que não fez esse procedimento, não teve uma melhora significativa. Isso mostra para a gente o efeito que existe, principalmente anti-inflamatório. E foi feita uma meta-análise também, pelo Marcelo Ferro, que mostrou nessa meta-análise vários estudos que mostram o efeito anti-inflamatório, as propriedades anti-inflamatórias do óleo de copaíba e do beta-cariofileno. E alguns estudos mostram até que o efeito anti-inflamatório pode ser comparado com moléculas sintéticas. E com uma vantagem, porque normalmente os efeitos secundários do óleo de copaíba, eles são positivos. Então você usa, como eu falei, você usa para uma questão específica, mas como ele ajuda a regular todo o seu sistema, você às vezes usa para uma questão específica e acaba melhorando outros sistemas. Por exemplo, qualidades, você pode usar de repente para uma dor no joelho e ele vai te ajudar a melhorar a qualidade do sono, regular o seu humor, a questão cardiovascular e assim por diante. Vamos falar agora de performance, tá? Entrar no ponto aqui da performance. Eu vou mostrar para vocês qual que é o efeito agudo, ou seja, se eu usar um óleo essencial, qual o efeito que eu vou ter no momento de efeito positivo desse uso de óleo essencial. Então, tem um estudo que me chamou muito a atenção, que é um estudo que foi feito com óleo de hortelã-pimenta. Foram 30 indivíduos, 15 num grupo experimental e 15 no grupo controle. O grupo experimental tomou água e mais uma gota de peppermint. O grupo controle tomou água mineral sem o uso de peppermint, tá? E foram feitos testes físicos antes de tomar o copo, né, com água ou com água e peppermint, 5 minutos após e 60 minutos após. E foram feitos testes de força e potência, função pulmonar e tempo de reação, tanto auditivo como visual. E aqui estão os resultados desse estudo. O que aconteceu depois de tomar o óleo essencial de peppermint? O que aconteceu com o grupo controle que não tomou só água e não tomou o óleo de peppermint? Então foi medida a força de apreensão manual e o que foi observado é que tomando água mineral não teve nenhuma mudança na força muscular, como era de se esperar. Só que o grupo que tomou água mineral mais o peppermint, 5 minutos após já teve uma pequena melhora de força muscular e uma melhora significativa de força 60 minutos após o uso do óleo essencial de peppermint. Então a gente mostra um ganho de força expressivo. No salto, na impulsão vertical, né, um teste que a gente faz para medir potência de membro inferior, teve o mesmo desenho. O grupo controle não teve nenhuma mudança significativa. O grupo que tomou o óleo essencial de peppermint, 5 minutos depois já teve uma melhora significativa e 60 minutos depois continuou melhorando a performance de força, principalmente de potência. E quando a gente vê o resultado do salto em distância, a mesma coisa, mesmo padrão. O grupo controle se manteve estável, o grupo que tomou o óleo de peppermint teve uma melhora significativa. E aqui, quando a gente vê, apesar de não se tratar de atleta de alto nível, quando a gente vê uma melhora aguda aqui de 5 centímetros em média na impulsão vertical, para quem trabalha com esporte, entende que é uma melhora muito significativa essa elevação aqui. Outro aspecto importante na função pulmonar é a taxa de respiração, né, a frequência respiratória de repouso, 5 minutos após tomar o peppermint, teve
uma melhora, teve uma redução na taxa, na frequência respiratória. Isso mostra que teve uma melhor eficiência de troca gasosa. Quando a gente vê a potência de inspiração e a potência de expiração, ou seja, a capacidade que eu tenho de inspirar e expirar rapidamente o ar, em 5 minutos após a administração do óleo de hortelã-pimenta, já teve uma melhora significativa e ela se manteve por pelo menos 1 hora depois do uso. Isso tem um impacto muito grande na performance, principalmente de resistência. E o que mais me chamou a atenção também nesse estudo foi o tempo de reação, tanto visual como auditivo. O grupo o grupo controle que não tomou óleo essencial, tomou só água, como era de se esperar, não teve alteração nenhuma no tempo de reação. O grupo que usou o óleo essencial, 5 minutos após, ele já teve uma melhora significativa do tempo de reação, que é a capacidade que a gente tem de reagir a um estímulo externo. Então, por exemplo, um tenista que reage a um saque, um lutador que reage a um golpe, tudo. Então, isso tem impacto muito grande na performance. E essa melhora se manteve por pelo menos 1 hora depois do uso do óleo de hortelã-pimenta. Então, e a gente sabe que o tempo de reação tem um aspecto ele é muito pouco treinável, ou seja, tem um componente genético muito grande. Então, é importante a gente entender que os efeitos são muito, muito reais e muito rápidos. Só que quando a gente brinca, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu fiquei pensando, esse estudo é um estudo bem dirigido, bem controlado, numa revista internacional, seguindo todos os padrões científicos, mas a gente começa a olhar, será que é realmente isso aí? Será que vai dar certo com um atleta de alto nível? E aí nós fizemos um estudo piloto, com um grupo de atletas de altíssimo nível, né, que são atletas da elite de futebol no Brasil. Aqui a gente fez com a equipe sub-20, que às vezes a equipe sub-20 é até mais treinada em força do que a própria equipe profissional. E nós fizemos nós reproduzimos uma parte desse estudo. Então fizemos um teste de impulsão vertical, um grupo tomou água, o outro grupo tomou água mais o óleo de hortelã-pimenta. Ficaram 5 minutos sentados, tá, sem fazer nada, e refizeram esse teste de impulsão vertical. E aqui estão os resultados desse estudo. Do grupo que tomou só água, dos 8 atletas que fizeram o teste, 6 pioraram a performance e 2 tiveram uma pequena melhora. Essa piora é de se esperar porque eles ficaram sentados, então teve uma queda de ativação também. Talvez para os protocolos seguintes, nos estudos futuros, nós vamos manter em atividade durante esse tempo de espera. Só que o grupo experimental que usou água mais o hortelã-pimenta seguiu esse mesmo protocolo e sentado, esperando, e dos 8 atletas, 7 melhoraram a performance e só um reduziu a performance, tendo uma melhora média de 3%, né? Uma melhora de 3,5% aqui em média. Então, isso é muito importante para mostrar que esse efeito é real. Eu testei, a gente testou, viu esse efeito, e ele é real também em atletas de alto nível. Então, hoje você pega um jogador de vôlei, jogador de basquete, um atleta de futebol, várias modalidades, você melhorar 3% na performance de forma aguda em 5 minutos é muita coisa. É uma coisa bem impressionante. E o porquê dessa melhora? Então, existem algumas explicações que podem justificar essa melhora tão rápida de performance. Vou colocar um vídeo aqui. Então, aqui, nós vemos que em outros estudos, um pause aqui, em outros estudos, foi observado que o Peppermint ele é capaz de melhorar a função cognitiva. Então, mesmo em prova matemática, prova de línguas, o Peppermint, né, o hortelã-pimenta, ele ajuda a melhorar a performance cognitiva. E, associado a isso, ele atua nas bombas de sódio e potássio, que são estruturas que vão fazer com que a condução nervosa seja mais acelerada. E aqui a gente vê que também o hortelã-pimenta ele é capaz de aumentar a disponibilidade de cálcio dentro da célula. E isso aumentaria a capacidade e a eficiência da contração muscular. Então, esses 3 fatores, processamento cognitivo, condução nervosa e capacidade de contração muscular, melhora da eficiência da contração muscular, são algumas explicações, algumas teorias que podem explicar esse aumento tão rápido da força, da velocidade, do tempo de reação e assim por diante. Num outro estudo que foi feito,
Esse foi feito com atletas foi com um atleta amador, né, um atleta de assessoria de corrida. E esse atleta fez um treinamento que ele já ia fazer, que eram 4 tiros de 1.000 metros, ou seja, ele ia correr 4 vezes 1.000 metros no menor tempo possível. E entre cada corrida, foi dado para ele 2 minutos de recuperação. Esse é um treino tradicional que se faz no atletismo, para corredores em geral. Então ele fez o primeiro tiro, nós medimos o tempo, foi inclusive Marconi Neves, de BH, que fez esse estudo, ele que conduziu esse estudo. Então, no primeiro tiro, ele fez para 4:26, ou seja, ele demorou 4 minutos e 26 para conseguir completar os 1.000 metros. Recuperou 2 minutos e depois fez um outro tiro para 4:30. Tá? Foi oferecido para ele uma sinergia de óleos essenciais, que tem hortelã-pimenta, eucalipto, limão siciliano, então vários óleos que são misturados que ajudam na capacidade respiratória. E o que foi observado é que ele recuperou 2 minutos e no terceiro tiro, ou seja, logo após de fazer a inalação, né, usar aromaticamente o óleo essencial, o tempo dele passou para 4:16 e o último tiro dele foi para 4:09. Então a gente vê uma melhora muito grande aqui. E por coincidência ele falou, esse foi o melhor tiro de 1.000 que eu fiz na minha vida, esse de 4:09. Ele nunca tinha feito, ele já treinava há 4 anos e nunca tinha feito uma performance parecida com essa. E o que mais chamou a atenção é que foi feito um questionário de percepção de esforço. O que é esse questionário? Você pergunta para o atleta, logo após uma atividade, como que você sentiu esse esforço? Ele foi fácil, moderado, muito difícil ou máximo, extremamente difícil? Para entender como que foi a carga de treinamento. E aqui a gente vê que a resposta do primeiro tiro dele foi 9, a segunda foi 10. Ou seja, nesses 2 primeiros tiros, ele estaria praticamente a 100% da capacidade que ele tinha. Aqui ele respondeu que ele fez o esforço máximo que ele podia. Depois de usar o óleo essencial, mesmo melhorando muito a performance, a gente vê a resposta aqui 6 e 6, ou seja, ele teria até uma reserva para poder fazer uma performance, de repente, até melhor se ele mecanicamente tivesse preparado para isso. Tá? Hoje, de cabeça, esse atleta faz um tiro de 1.000 para 3:45, mais ou menos. Não me engano, ele está fazendo 3:40 baixo também. Então, você vê que favoreceu muito esse atleta, ajudou bastante no rendimento. Então, a gente falou de efeito agudo. O que acontece na hora que eu uso óleo essencial? Vamos ver do efeito crônico. O que acontece se eu uso diariamente óleo essencial, várias vezes o óleo essencial? O que vai acontecer com a performance? Então, foi feito um estudo com hortelã-pimenta também, e foi administrado o hortelã-pimenta para 12 estudantes saudáveis durante 10 dias e foi dada 1 gota por dia em um copo d'água de 500 ml. E foi feito um teste de esforço antes e um teste de esforço depois. E o modelo que foi usado, o desenho que foi usado nesse estudo, é um desenho que chama um grupo que é uma comparação que você faz com o pré e com o pós. Ou seja, pegou o mesmo grupo, não mudou a rotina deles e comparou o que eles tinham de performance antes e o que eles tinham de performance depois. Esse estudo não mostrou, não tem grupo controle, mas existem outros estudos com grupo controle que mostram resultados similares. Tá? Então, o que aconteceu? No teste de distância percorrida, foi aumentada em 40% a performance desses indivíduos aqui, em 10 dias, tomando 1 gota de hortelã-pimenta. O gasto calórico durante o teste também aumentou em 13%, o tempo até exaustão aumentou em quase 25%, e o VO2 máximo, o VO2, ele é uma medida, atletas falam muito de VO2 máximo, que é a máxima capacidade, é o consumo de oxigênio máximo. É o quanto você consegue absorver, transportar e utilizar do oxigênio. Ou seja, para um atleta, quanto maior esse valor, em teoria, melhor a performance que ele pode executar. Então, para atletas de performance de resistência, esses dados são impressionantes e são muito interessantes. Existem outros estudos, hoje o objetivo do webinário a gente resumir, né, falar sobre todos os aspectos, mas no final eu vou falar para vocês que eu criei um curso online para a gente entrar mais em detalhes de cada estudo científico desses, mostrar novos estudos científicos e mostrar uma gama muito maior de utilizações
também do óleo essencial. Aqui a gente está tendo uma visão geral de todos os aspectos, tá? No curso a gente vai conseguir dividir os temas um pouco mais especificamente. E falando de óleo essencial e recuperação. Então a gente falou de efeito agudo, o que eu vou fazer na hora, como que o óleo essencial vai melhorar naquela hora. Efeito crônico é qual é o tempo, o que acontece com o óleo essencial, com o meu organismo ao longo do tempo usando óleo essencial. E o óleo essencial e recuperação. Talvez hoje a recuperação seja o aspecto mais importante de um atleta de alto nível. Por quê? Jogando todo dia, competindo todo dia, 2, 3 vezes por semana, esses atletas têm um trabalho enorme de recuperação. E hoje ganha uma competição, às vezes não aquele que treinou melhor, mas aquele que consegue recuperar mais rápido. Foi feito um estudo aqui, esse estudo foi feito com animais, né? Porque é um estudo que é um estudo de exaustão. Ou seja, você não pode pegar um ser humano e levar até a exaustão completa. Então, é um estudo que foi feito com animais. Tá? E o objetivo desse estudo foi identificar como que o óleo essencial ajudaria na recuperação. Para entender recuperação, vamos entender um pouco sobre o que é fadiga. Tá? Então, existem 3 teorias sobre fadiga. Uma que é a teoria da exaustão, ou seja, acabou o substrato energético, acabou o combustível, você vai reduzir a intensidade da atividade. Teoria do gargalo ou fadiga metabólica, que é a relação. Quanto mais intensa a atividade que você faz, mais você produz acidose, né? O seu corpo, o seu músculo, o sangue vão ficando mais ácidos e você não consegue manter aquela atividade. E a teoria dos radicais livres, que é uma teoria que a gente é bastante negligenciada no esporte hoje, os nutricionistas falam bastante, mas os treinadores, preparadores, fisiologistas, a gente acaba negligenciando um pouco essa teoria dos radicais, que é o quê? Quando você faz uma atividade muito intensa, você produz radical livre, e esse radical livre, se não for eliminado, né, ou neutralizado, ele pode prejudicar a performance também. Então, nesse estudo, foram usados 4 óleos essenciais. O óleo de hortelã-pimenta, que a gente já viu, né, para melhorar o estado de clareza mental, alerta, etc. O óleo de alecrim, que é um estimulante natural, ele é utilizado muito para fadiga mental, então a gente chama até do óleo do estudante. Então, em situações de fadiga mental, modalidades de fadiga mental, ele é muito, muito bom também, como tênis, golfe e várias outras modalidades que exigem clareza mental. O cravo, o cravo é muito interessante porque ele é um antioxidante muito potente, tá? Foi feito um estudo com vários óleos essenciais e o óleo de cravo ele mostrou maior capacidade antioxidante. E o laranja, que tem um efeito sobre o humor e estado emocional em geral. E aqui, como eu falei, foram com animais que fizeram 3 dias consecutivos de esforço até exaustão. Ou seja, era uma prova de natação, o ratinho tinha que nadar o máximo que ele conseguia. Quando ele submergia, o avaliador pega o ratinho, tira da água e faz o protocolo que eu vou mostrar aqui. Então, esses ratinhos, após o esforço, tinha um grupo controle que fez o esforço só no 3º dia, ou seja, ele não fez nenhum esforço e só fez o esforço no 3º dia, ficou descansando durante 2 dias. O grupo fadiga, que treinou 2 dias seguidos e fez o 3º dia de treinamento também, só que só respirou ar atmosférico, ou seja, não teve nenhum óleo essencial. Um grupo hortelã-pimenta, que após cada treinamento inalou o hortelã-pimenta, e um grupo de mix de óleos essenciais, que após cada treinamento inalou hortelã-pimenta, alecrim, cravo e laranja. Então, só o desenho experimental. Treina no dia 1, inala óleo essencial ou ar. Treina no dia 2, inala óleo essencial. Treina no dia 3, até exaustão. O que eu vou mostrar é o resultado do dia 3, tá? Quando eles estavam... quando eles estavam no último dia, depois do último esforço, foi avaliado os resultados que eu vou mostrar. São esses resultados aqui do último esforço. Então, como a gente vê, o grupo controle, esse aqui é o tempo que os ratinhos conseguiram nadar no 3º dia. Ou seja, o grupo controle, que é o grupo que estava descansado, nadou X segundos aqui, um pouco mais de 200 segundos. Ou seja, eles estavam descansados. Então, a gente pode entender que aqui seria o 100% de um ratinho descansado quanto ele pode nadar. Tem outro grupo que treinou 2 dias seguidos, grupo que se fadigou durante 2 dias e não usou o óleo essencial. Como era de se esperar, ele teve uma performance no 3º dia muito inferior, porque eles estavam cansados. O grupo do Peppermint, ele teve uma melhora um pouco melhor do que o grupo que não usou óleo essencial, mas ainda não recuperou
100% do que um rato descansado pode fazer. Agora, o que chamou muito a atenção, e eu reli esse estudo várias vezes para ver isso aqui, é que os animais que usaram, né, os atletas aqui, os ratos que usaram, o mix de óleos essenciais não só recuperaram 100%, mas eles tiveram uma melhora superior, uma performance superior ao grupo controle que estava descansado. Então, eles não só deixaram de se fadigar durante esse período, como usaram essa carga, que seria uma carga de fadiga, para melhorar a condição deles. E quando a gente vê o nível de glicose, né, a concentração de glicose desse grupo também foi mais elevada do que nos outros grupos, o lactato sanguíneo, né, que é uma visão indireta, né, uma análise indireta de acidose metabólica, também estava inferior do que nos outros grupos, e os radicais livres, desculpa, as enzimas antioxidantes estavam muito mais ativadas nesse grupo, mostrando que eles poderiam ter, que eles guardaram mais energia, eles sentiram um esforço internamente inferior ao que os outros grupos sentiram e conseguiram eliminar os radicais livres com os radicais livres com mais eficiência por estímulo da peroxidase. Tá? Então, a gente falou de recuperação. Eu vou só tocar no assunto de variabilidade da frequência cardíaca, de estresse fisiológico. Não vou entrar muito em detalhe hoje, a gente vai entrar em detalhe mais no curso. Que esse vale tanto para atletas como indivíduos que não são atletas também. O que é um atleta muito bem equilibrado? É um atleta que consegue estimular o que a gente chama de sistema simpático, que é o sistema que dá energia, aquele que aumenta a frequência cardíaca, que é o sistema também do estresse, mas do estresse positivo nesse caso, durante a prova, e que ele consiga recuperar e estimular o sistema parasimpático no repouso. Só que a gente vê que o atleta ele é submetido a muito estresse, então estresse físico, emocional, mídia, imprensa, competição, e ele não consegue ativar o sistema parasimpático. Então é como se ele tivesse sempre com o pé no acelerador e nunca consegue colocar o pé no freio. Foi feito um estudo com cedro, né, com óleo de cedro, e qual a relação do óleo de cedro nesse sistema simpático e parasimpático e nos aspectos fisiológicos aqui. Então foi analisada a pressão arterial de indivíduos, né, esses aqui não são atletas, e esses indivíduos foi oferecido ar atmosférico, né, o ar normal, para eles durante um período. A partir do momento foi inserido o cedrol, né, que é um dos compostos do cedro. E a gente vê que já começa a ter uma redução quase que imediata da pressão arterial logo após a inserção do cedrol, que é um dos compostos do óleo do cedro. E aqui a gente vê que existe uma redução tanto da pressão arterial sistólica como diastólica, mas o que é mais importante, e isso é um tema que eu vou tocar um pouco mais a fundo no curso, aí a gente vai entrar em detalhes de o que é o sistema parasimpático, simpático, variabilidade da frequência cardíaca e como que o óleo essencial pode atuar nisso. Mas só olhando essa figura, a gente vê que existe, assim que você inseriu o óleo essencial de cedro, existe uma inibição do sistema simpático, ou seja, é como se você tirasse o pé do acelerador e um estímulo do sistema parasimpático. Então, é como se você conseguisse ligar o sistema de recuperação. Tá? Então, isso é muito importante, não só para atletas, mas para qualquer pessoa que vive em estado de estresse e assim por diante. Vamos falar agora de um tema que é muito importante para os atletas, não só para os atletas, como para qualquer indivíduo que busca saúde, que é o seguinte: a qualidade do sono. O que é importante você ter em questões de qualidade do sono e qual que é a interferência de uma má noite dormida, uma baixa qualidade de sono na performance? Existem vários estudos que mostram que um atleta que dorme mal ou que não tem uma qualidade de sono adequada, ele está mais suscetível a ter lesões e ele está mais suscetível a ter lesões mais graves. Tá? Então, além dele ter um maior número de lesões, normalmente o número de lesões acaba sendo mais grave. Por quê? Porque você mexe com todo um sistema de equilíbrio ligado a cortisol, melatonina e outros aspectos aí que podem favorecer as lesões. E também a queda de performance. Um atleta que não dorme bem, ele vai ter a sua performance reduzida. E esse é um outro estudo que mostra que atletas, principalmente jovens atletas, eles não dormem o suficiente para se recuperar. Tá? Então é muito importante a gente estar atento a isso. E tem um estudo que foi feito com o lavanda, né, que é um óleo essencial, é o óleo essencial mais usado no mundo,
E esse estudo mostrou que o uso continuado do lavanda para mulheres, nesse caso eram mulheres que já tinham insônia, teve uma melhora significativa no grupo que usou lavanda. Eles melhoraram bastante a qualidade do sono, e foi medido através de um questionário específico, validado, e o grupo controle não teve nenhuma melhora na qualidade do sono, mostrando que o lavanda tem um efeito, sim, e muito interessante para pessoas que têm insônia e para a qualidade do sono. Um outro estudo na literatura, esse estudo mais recente, mostra que o uso de óleo essencial de lavanda ele favorece a produção endógena, ou seja, a produção do próprio corpo de melatonina. E melatonina é um hormônio que é responsável pela indução ao sono e vários outros aspectos ligados ao sono. Tá? Isso é muito importante, porque você acaba estimulando o seu corpo a produzir a melatonina em vez de usar de forma exógena, né, de forma externa. E o lavanda ele tem propriedades ansiolíticas muito importantes, ele é usado como ansiolítico natural. Tem estudos que mostram que o lavanda tem propriedade ansiolítica similar até a drogas sintéticas, sem ter aqueles efeitos indesejados, né, como letargia e outros aspectos. Então, o lavanda ele acaba sendo muito usado para atletas que têm ansiedade pré-competitiva. O primeiro atleta que usou no Brasil, ele usou realmente o lavanda para uma situação de ansiedade pré-competitiva e dificuldade do sono. Então, ele é muito importante também para esse aspecto. Vou mostrar um vídeo, vamos deixar o próprio atleta falar, em vez de eu falar para vocês, vamos deixar ele mesmo falar para vocês. Bom, falar um pouquinho, né, do óleo, como vem me ajudando, né, eu, em 2017, acho que, não me lembro bem, mais ou menos essa época, eu fazia uso da melatonina para poder dormir. Depois que eu voltei de uma viagem dos Estados Unidos, conversei com o fisiologista do nosso clube, o Thiago Santi, né, e ele me apresentou o óleo de lavanda, né, para dormir, para o sono, né. Usava um pouquinho nas mãos, colocava um pouquinho no travesseiro também, né, cheirava, respirava o óleo, e aquilo induzia bastante sono, que foi uma coisa muito positiva, né, já que é uma coisa, um produto natural, então é uma coisa muito bacana, que acabou me ajudando muito no meu sono, na minha recuperação pós-treino e pós-jogo principalmente. Ótimo. Então, o que dá mais satisfação quando a gente trabalha com os óleos essenciais e introduz no esporte, o embasamento científico ele é muito importante, mas o que é muito importante também é a reação dos atletas. Então, a partir do momento que os atletas inseriram na rotina deles, eles não pararam mais. Então, tem alguns atletas até que levam para casa para poder usar com a família, etc. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. O atleta ele tem uma inteligência perceptiva grande. Então, tudo que faz bem para ele, tudo que faz mal para ele sente muito rápido. Tá? Então, esse feedback que os atletas dão é bem legal. No curso também a gente vai ter um feedback de vários atletas aí que usam óleo essencial para a gente conhecer, ver qual que é o efeito, não só no estudo, né, mas como que é o efeito na prática também. Só compartilhar novamente. E estamos acabando já estamos chegando no final. Esse aqui é um quarto de um clube de futebol aqui do Palmeiras. Todos os quartos eles têm como se fosse um hotel na concentração, né? Que toda vez que eles vão jogar, eles dormem nesse hotel, que é dentro do centro de treinamento, e todos os quartos têm um difusor, e esse difusor coloca-se lavanda, às vezes o cedro, e todos os atletas dormem sob o efeito do óleo essencial. Tá? E isso foi melhorando muito a qualidade de sono, e é bem interessante a gente ver como que existe essa adesão e essa vontade que tem não só dos atletas, mas do próprio corpo científico, né, e de treinadores do clube. E vou falar agora da parte de recuperação muscular, para a gente finalizar. Então, a gente viu a recuperação sistêmica, e aqui uma recuperação muscular. Existe um blend que chama blend suavizante, que é composto de vários óleos essenciais. Eu coloquei suavizante porque ele está em inglês, eu não achei uma outra palavra melhor aqui para traduzir, mas assim, ele tem wintergreen, tem camphor, tem o óleo de hortelã-pimenta, então são vários óleos que combinados, o que eles vão fazer? Eles vão ajudar a reduzir inflamação, reduzir dor. Por exemplo, o wintergreen é um óleo muito rico em salicilato de metila. Esse estudo mostra que
o salicilato de metila ele é responsável por reduzir artrite, inflamação e outros aspectos também. E também aquele outro estudo que eu mostrei de associação com copaíba, que mostrou redução e melhora de dor, melhora de amplitude. E esse óleo, né, esse blend de óleos, ele é muito usado também para recuperação de atletas, para dor muscular tardia, aquela dor que vem depois de uma competição. E aqui foi uma observação que nós fizemos, então, com uma câmera termográfica. Essa câmera ela tira foto da temperatura do corpo, ou seja, a gente consegue identificar algumas alterações no atleta. Aqui esse indivíduo chegou com uma alteração térmica, então existe uma área de hiperradiância, que é uma área que é mais quente, e aqui conseguiu identificar pela foto. E foi passado esse blend neles, e 90 segundos depois já existe uma alteração térmica, ou seja, mostra que o efeito realmente ele é muito rápido. Tá? E essa é uma percepção subjetiva também que tem dos atletas que sentem um efeito muito rápido. Esse é aquele mesmo óleo, aquele mesmo blend que eu passei e melhorou a minha dor muscular. E agora, para finalizar, eu vou passar um vídeo para ver como que os atletas inseriram na rotina deles, tá? Que não é só passa uma vez ou passa outra esporadicamente. Essa aqui é a rotina de um aqui é o teste de bioquímica da recuperação do atleta. Do jogo e a rotina essa ele vai vídeo para entender que realmente ele faz parte. Hoje não é que um ou outro atleta esporadicamente usa óleo essencial. Hoje ele faz parte da rotina de equipes de futebol, atletas olímpicos, atletas amadores de várias modalidades diferentes. Então aqui algumas formas de uso, né? Aqui é o vestiário do time, você pode colocar o difusor, pode usar individualmente. Aqui a sala de fisioterapia, ou seja, quando o clube vai treinar, vai fazer um treinamento mais intenso de ativação, coloca alguns óleos que vão ajudar a despertar, como hortelã-pimenta, que melhora a performance, etc. Quando eles estão no momento de recuperação, coloca óleos que vão ajudar a acalmar, a recuperar. Então, por exemplo, copaíba, cedro, lavanda. Então, aqui voltando para o protocolo de uso do óleo essencial. Então, resumindo tudo que a gente falou, como que eu uso na prática o óleo essencial? O que eu sugiro para a maioria das modalidades, lógico que não são para todas, quando a gente faz uma consultoria para um clube, a gente identifica quais são as características do atleta, quais são as características da equipe, tipo de utilização. Existem vários outros fatores que interferem aqui, mas de uma forma geral. Num pré-treino, o que eu usaria? Um blend respiratório, que pode ajudar o sistema respiratório, principalmente em provas de resistência, né? E também o peppermint, que como a gente viu, ele é usado é capaz de melhorar potência e velocidade de reação e força muscular. Então, no pré-treino, usaria um blend respiratório e o peppermint. E também o blend suavizante, que é um blend que ajuda muito a melhorar a mobilidade articular. Então, para provas, para modalidades que usam muita mobilidade articular, esse blend pode ajudar bastante. No pós-treino, seria um blend protetor, que é aquele blend que a gente usa, que eu falei do estudo que acelera o processo de recuperação, que tem cravo, tem laranja, tem alecrim, que são óleos que ajudam a recuperar por ter uma grande capacidade antioxidante. No pós-treino ou pós-competição, para recuperação muscular, então esse primeiro seria para recuperação sistêmica e o segundo para recuperação muscular. Você pode usar copaíba e o blend suavizante, que vão ajudar a melhorar a dor muscular tardia, deixar o atleta mais apto para fazer a atividade no treino ou na competição seguinte. E protocolo, hoje a gente falou bastante do lavanda, um protocolo de qualidade de sono, um protocolo muito simples, muito eficaz, muito prático, é usar o lavanda antes de dormir. Você pode pingar uma gota na mão e inalar, usar no difusor, pode pingar uma gota no travesseiro. Então, só de usar o óleo essencial, um óleo essencial, por exemplo, o lavanda, você já tem um ótimo resultado na qualidade do sono. E eu queria
Antes de abrir para perguntas, eu queria agradecer muito aqui a presença de todos. Tivemos um número bem grande de pessoas participando, estou muito feliz. E só deixar aqui o meu nome, o Instagram, o site. E quem me perguntou, teve uma pergunta sobre o PubMed. Sobre o PubMed, tem um site que chama Aromatic Science, que é como se fosse um PubMed, que é um site de pesquisa científica específico para óleos essenciais. Tá? Então, você tem vários estudos catalogados por óleo essencial, por sistema, por composto químico. Então, é muito prático esse, para quem quer estudar óleo essencial, ele é muito prático também para ser usado. Tá bom? Obrigado pela presença de todos mais uma vez e estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem.